podcast do Mais FC Porto, episódio 18. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 18º episódio. Queremos agradecer aos mais portistas pelo apoio que nos vão mostrando com as suas reproduções, as subscrições dos vários canais e as mensagens e sugestões que nos fazem chegar. Para nós isso é o mais importante. Nesta edição vamos olhar para a gala dos Dragões de Ouro, vamos fazer a análise às partidas frente ao Nice e ao Estoril Praia. Olhamos também para as restantes equipas e modalidades e vamos fazer a antecipação à recepção ao Vitória de Guimarães e a ida a Tondela. Por último, vamos olhar para a agenda das restantes modalidades para a próxima semana. Meus caros, boa noite. Antes de passarmos para a Gala dos Dragões de Ouro, um momento de publicidade. Queremos começar este podcast com um anúncio. Esta semana lançamos no Mais FC Porto o Mais Predictor, uma plataforma que pretendemos que seja mais uma forma divertida para viver os jogos do Futebol Clube do Porto fora das quatro linhas. Para participar na liga é simples. Registam-se em maispredictor.app, dão os seus palpites nos jogos do Futebol Clube do Porto e podem ganhar apostas grátis na Betano, bilhetes para jogos no Estádio do Dragão e, quem sabe, uma camisola oficial do Futebol Clube do Porto. Tudo com o apoio da Betano, que é o nosso parceiro oficial para a criação desta plataforma. É gratuito, é rápido, também é uma coisa ágil e, acima de tudo, é uma forma de estarem ainda mais ligados ao nosso Futebol Clube do Porto. Por isso, se és daqueles que nunca falham um prognóstico ou simplesmente achas que tens mais sorte que os teus amigos, passa em maispredictor.app e começa já a jogar. Quem sabe se o próximo prémio não é teu. Meus caros, vamos olhar para a Gala dos Dragões de Ouro. Nós estamos a gravar numa terça-feira, portanto foi na noite de ontem. Uma cerimónia realizada no Dragão Arena com muito glamour, muito portismo, também alguma emoção pelo meio, com recordar o Diogo Jota, o André Silva, o Jorge Costa, o Jorge Nuno Pinto da Costa também, e muitos galardoados ao longo da noite. Pedro, começo por ti. Estiveste na gala dos Dragões de Ouro. Diz-me como é que foi o sentimento de estar entre tantos portistas a celebrar aquilo que nos une a todos, que é o portismo. Olá Daniel, olá Nuno, olá também a quem nos ouve, é um gosto estar aqui convosco mais uma vez. Sim, tive a oportunidade de estar na Gala dos Dragões de Ouro, no Dragão Ariana, foi uma gala muito bonita, um momento de grande portismo, de grande simbolismo, é sempre um momento em que o Foco de Porto está à flor da pele, num evento que já de longa tradição, já perto da sua 40ª edição e que este ano foi realizado no Dragão Arena, na nossa Casa das Modalidades, e portanto juntou a nação portista e toda a família portista numa celebração que distinguiu quem mais se distinguiu, passa a redundância, no último ano, e que também, naturalmente, foi uma oportunidade de nos recordarmos e nos lembrarmos de figuras que no último ano nos deixaram fisicamente, como foi o caso do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, do nosso capitão Jorge Costa e do Diogo Jota e o irmão André Silva, que tragicamente partiram. Foi um momento carregado de simbolismo, naturalmente. Eu estava na gala e em algumas vezes pensei que jamais imaginaria estar numa gala dos Dragões de Ouro e estar a assistir a Jorge Nuno Pinto da Costa ser o dragão de honra a título póstumo e Jorge Costa ser o dragão de recordação nas mesmas circunstâncias. Portanto, é algo que, como portista, pelo menos falo por mim, não imaginaria ter que passar, mas isso aconteceu ontem, mas a homenagem que foram feitas foram muito bonitas, foram muito sentidas, aquele momento musical ali a meio da gala, ainda antes da entrega dos dragões, foi um momento muito, muito emocionante e que homenageou muito bem essas duas grandes figuras do nosso clube.
relativamente aos restantes dragonados, todos eles merecedores, naturalmente, daquilo que foram os galardões entregues. Eu destacaria o João Pinto pelo seu discurso, um discurso típico do João, mas com mensagens muito importantes e que aconselho qualquer portista a ouvi-lo, porque de facto é um discurso que traz ali mensagens fortes e um ensinamento muito, muito importante para todos os esportistas, principalmente para as gerações mais novas. E o João, como sempre, teve muito bem e representa-nos sempre muito bem. Destacar também o Dragão de Ouro para o sócio do ano, que pronto, no que a mim me diz respeito, tinha aqui uma grande vontade que o Ricardo ganhasse, por ser meu amigo, naturalmente, mas o Dragão ficou muito bem entregue ao seu Luís Bacelar, sócio mais antigo vivo do Foco do Porto, 85 anos associado, mais 90 de portismo. Foi também um momento muito marcante ver o seu Luís Bacelar subir ao palco e ainda trocar umas palavras em italiano com o Farioli. Para terminar, foi uma festa bonita, com um momento de magia também do Luís de Matos, que voltou-nos a presentear com, com os seus, com os seus truques mágicos, depois da inauguração do Dragão há 22 anos. Voltou aqui à nossa casa para fazer aparecer o Rodrigo Moura numa, numa caixa que aparentemente estava vazia, e a terminar aquele vídeo do Natal que está muito bem conseguido, do Foco do Porto, que simboliza também muito bem aquilo que é atualmente o que vivemos no nosso clube, e a união que todos sentimos e que a família portista sente em torno do mesmo objetivo. E está muito bem conseguido. Gostei de todo o vídeo, mas o pormenor da bola 31 como sendo o objetivo comum, acho que é um excelente mote para aquilo que resta da temporada e também para aquilo que será o ano de 2026. Uma gala muito bem conseguida, muito bonita, e que honrou sem dúvida alguma aquilo que é o Futebol do Porto. Exatamente, além do Dragão de Honra ter sido entregue a Jorge Nuno Pinto da Costa, na minha perspectiva, salientar a votação dos sócios, que acabou por cair sobre o Luís Bacelar para o sócio do ano, o futebolista do ano, Rodrigo Mora, e as modalidades de pavilhão, o Rafa. Também aqui ah, outros prémios entregues a vários elementos do Futebol Clube do Porto, o parceiro, modalidades amadoras, funcionário do ano, a casa do ano, o projeto do ano, o seccionista também. Portanto, aqui muitos destaques. Ah, Nuno, boa noite. Como é que viste a gala dos Dragões de Ouro? Como é que vês também aquilo que foi a recordação do passado, mas também o almejar do futuro, do 31º título para o futebol profissional masculino? Olá, olá Pedro, olá Daniel, olá a todos os mais esportistas que nos ouvem em todas as plataformas. O, relativamente ao passado, o Pedro já disse tudo. As homenagens que foram feitas. Foi um dia de muitas homenagens, também disseste ao início. A mais do que se calhar aquelas que gostaríamos, dado que as homenagens que foram feitas foram pessoas que já não estão connosco, infelizmente, e que foram algumas que nos deixaram neste último ano. O Pedro já salientou também aqui alguns vencedores. Eu vou salientar aqui eh, três que acho que são importantes. O primeiro para o Rodrigo Mora, porque eu acho que é perfeitamente natural, dado as hipóteses que existiam, porque na realidade eu acho que o Rodrigo Mora foi o jogador mais impactante do último ano. Não estou a falar só do jogador que mais cresceu, mas foi o jogador que conseguiu tanto no Anselmo ser a nossa revelação. Foi ele que carregou muitas vezes a equipa, e eu lembro de ter dito isso aqui no início da época. Não podemos deixar que seja um miúdo de 17 anos a carregar uma equipa que luta para ser campeão, que quer ir à Liga dos Campeões. É demasiado em cima das costas de um miúdo, mas ele conseguiu fazê-lo, então o prémio é todo meritório. Outro
que eu queria salientar era o galardão que foi entregue ao parceiro que é Heavy Grass. Eu não sei quando vocês eram mais novos, mas eu recordo perfeitamente disso. Quando ia na Nacional e passava ali a Ana Dia ou a Águeda, já não sei, olhávamos para o lado e víamos o símbolo da Heavy Grass à porta da fábrica e todos nós dizíamos, olha, eu pelo menos dizia, olha o Porto, porque aquela imagem que teve durante 20 anos nas nossas camisolas, eu nem sabia que eles nunca tinham sido considerados o parceiro do ano, ou pelo menos são os únicos parceiros honorários que o Porto tem e com todo o mérito. Eles já não estão neste momento nas nossas camisolas, mas a minha recordação vai ser sempre essa. Eu sempre que vejo Heavy Grass, mesmo no meu trabalho, eu vejo qualquer coisa a falar da Heavy Grass, lembro-me sempre do Porto. E para mim a Heavy Grass vai ser sempre associada ao Porto. Se calhar uma pessoa que seja de outro clube não sente um bocadinho mais de tremor quando tenta contratar algo da Heavy Grass, mas para mim tem sempre esse significado. É sempre um significado de ligação durante anos e anos e as marcas também vivem disso. Vivem muito dessa ligação que conseguem impor, por isso também é que se tornam patrocinador. E um projeto que eu também quero salientar e acho que foi muito, muito bem entregue. Eu nem sabia que era o Pedro Bragança que estava à frente disso, que foi o Portal do Sócio. Eu acho que o Portal do Sócio teve muito sucesso. Para mim, então, foi incrível, porque ele é lançado num dia, a minha filha nasce no dia a seguir, por isso teve um jeitaço como nunca outra tecnologia deu ao, na minha vida enquanto sócio do Porto. Foi o melhor timing possível, ele ter sido lançado. Por isso é que a minha filha foi sócia logo a seguir a ter nascido. E eu quero, quero dizer que também foi bastante bem entregue. Todos os outros, o Pedro também já se adiantou, os atletas também, acho que são atletas que são referência. O Xavi, o Rafa são referência. E o próprio Daniel Chaves, o treinador da equipa feminina de Futebol Clube Porto, porque se ele consegue 26 vitórias em 26 jornadas, tudo bem que é uma terceira divisão, mas é um início de uma equipa, marca 221 gols e sofre 8 ou 9 ou 10, ou lá quanto é que foi. Acho que não deve haver melhor treinador do que este a iniciar uma competição, a iniciar uma equipe. Por isso acho que o prémio é muito bem entregue e também é um reconhecimento e também uma responsabilidade extra para alguém que agora está num patamar acima, mas que o clube diz: Nós confiamos em ti. O objetivo é chegarmos à Primeira Liga. O objetivo no futuro, muito provavelmente a curto, não quero dizer médio prazo, quer dizer curto prazo, é sermos campeões nacionais. E tens aqui o reconhecimento do trabalho que tu fizeste, um trabalho muito meritório, um trabalho que nos dá garantias, estou a falar se calhar em nome da direção, nos dá garantias para o futuro, sabendo que tu és a pessoa certa. Por isso acho que foi uma gala muito interessante. Eu não acompanhei a 100%, mas fui acompanhando sempre que tinha oportunidade. Depois, obviamente, que acabei por ver os resumos que foram feitos. Eu acho que o site do Porto está muito, muito bem estruturado com tudo aquilo que foi dito, com tudo aquilo que foi feito e com toda a justificação dos prémios que foram entregues. E esperando, é como disse o Pedro, como tu disseste, esperando para o ano, estejamos não a pedir o 31, mas o 32. Sim, é essa a grande ambição, de facto, hum, muito bem, na minha perspectiva, também é entregue ao Daniel Chaves e hum, concordo em absoluto com a ligação entre o Futebol Clube Porto e a Rebe Igreja. É algo histórico, nós somos de uma faixa etária relativamente semelhante e, portanto, é algo que já vem desde a infância, a ligação entre o Futebol Clube Porto e essa marca. Mas, Carlos, vamos avançar, vamos olhar para aquilo que foram os resultados desta semana, particularmente no futebol profissional, primeiro. Recebemos duas equipas para duas competições diferentes. Primeiro o Nice, e vamos olhar para o jogo das competições europeias, na quinta jornada da fase regular da Liga Europa. Recebemos pela primeira vez o Nice, era o primeiro jogo que tínhamos com esta equipa. Ela vinha de um ciclo negativo e, portanto, o Futebol Clube Porto acabou por acumular ou juntar-se a esse ciclo negativo do Nice com uma vitória por 3-0. Bis de Gabriel Veiga na primeira parte, o Samu acabou por fechar a contagem de penalti, o Farioli apostou no Pablo Rosário ao lado do Kivior, fez entrar o Bednarek apenas na segunda parte, o Denis Gol também foi novidade no 11. Nuno, começo por ti, olhando primeiro para o jogo da Liga Europa, hum, como é que viste o jogo? Na minha perspectiva foi uma vitória sem qualquer tipo de dúvida, um controle muito interessante por parte do Futebol Clube Porto, na minha perspectiva. Sem espinhas e foi muito ajudada pelo gol que marcou ao início. Logo no primeiro minuto,
Eu acho que Farioli vê muito futebol americano, aquele arranque da equipa, aquele pontapé de saída, lá está, mais uma vez é tipo futebol americano, todos em linha, bola para trás, há um que chuta, no futebol americano não se passa a bola para trás, chuta-se logo, mas eles já estavam todos a correr e cada um deles a fazer a sua rota. Funcionou bem, ou seja, nós recuperamos uma segunda bola, acho que o Nissote lá está, toca uma vez na bola e perde logo, e logo a seguir o Gabriel Veiga marca o gol. Isso ajudou imenso, estabilizou muito a equipa num jogo, como eu disse, que iria ser fundamental nós ganharmos. Tão fundamental é que nós, neste momento, estamos dentro dos apurados diretamente e que não será necessário playoff. Eu acredito mesmo que nós vamos ficar nestes 8 primeiros lugares. Somos, para mim, o maior candidato a vencer a Liga Europa. Eu não estou a cometer nenhuma inconfidência ao assumir isso. Eu acho que nós somos mesmo essa equipa, se vemos todas as equipas presentes, se calhar um Aston Villa, o próprio Lyon que está bem, mas fora isso eu vejo-nos como os grandes candidatos a vencermos a Liga Europa, pelo menos do ponto de vista quase que bet e estatístico, eu acredito que isso possa acontecer. O jogo é como tu dizes, tornou-se simples e nós estamos uma equipa, temos uma equipa, temos jogadores, temos um treinador também, bastante superior ao que o Nice apresentou no Dragão. O Nice que está em último na Liga Europa, é a única equipa que ainda não pontuou. Teve ali alguns lances de algum perigo, mas nada que fizesse com que que pusesse em perigo o resultado. Acho que foi muito importante não termos sofrido golos, isso é importante para nos dar confiança. Ainda hoje vi uma estatística que é, salvo erro, é o segundo melhor arranque do Porto. Arranques, isto já não é arranque, já estamos nem jornadas adiantadas para o campeonato, mas que é o segundo melhor resultado a esta jornada, em que o melhor é sofrer 2 gols em 94, 95. Nós agora estamos a sofrer 3. Eu acho que isso é o grande trabalho de Pariol, é como conseguiu que a nossa defesa fosse uma defesa muito estável. E nós quase praticamente nos lembramos dos 3 gols que a equipa sofreu este ano. Não é preciso ter uma grande memória para lá chegar. Eh, Porque se foram realmente gols que foram, foram muito pontuais. Não é nada que nós digamos, olha, foram erros defensivos, foi como, por exemplo, aconteceu muito o ano passado, foi a defesa estava mal, os jogadores estavam fracos a recuperar, não sabiam fazer pressão, não. Aqui a equipa, acho que nesse sentido está bem. Depois, quando entramos no Estoril, acho que podemos falar de outra situação ou de outras situações que aí pelo menos já me deixam um bocadinho mais apreensivos para o nosso futuro. Próxima jornada da Liga Europa, acho que é mais um jogo que nós temos, aqui eu não vou dizer a obrigação, mas temos claramente a ambição de ganhar, e esse jogo vai ser um passo muito, muito importante para aquilo que o Pedro também já disse a semana passada, que é não sermos obrigados a ter que fazer mais 2 jogos numa fase muito complicada em que vamos ter muitos jogos, muito desgaste, por isso é muito importante tentar fechar já ao máximo. Sim, algo a evitar, somar pontos, se possível os 3 frente ao Malmo e depois terminar frente ao Rangers. Ahm, no meio temos uma viagem à Chequia, que será mais complicada naturalmente. Mas penso que olhando para esta partida, Pedro, e passo-te a bola, pronto, uma partida completa, do Futebol Clube do Porto, superior ao adversário, controle dos acontecimentos. E fiquei com a ideia que os jogadores do Nice corriam bastante. Eu não vi nenhuma estatística, mas eles pareceram-me correr bastante. Mas quando era necessário alguma qualidade tática e técnica, as coisas já pecavam um bocadinho por escasso, e penso que foi principalmente onde o Futebol Clube do Porto conseguiu mostrar a sua superioridade. Mas eu fiquei com essa ideia. Sim, e o jogo começou logo com um golo aos 19 segundos, algo que nós já vinhamos a ameaçar esta época. Já em 2 ou 3 jogos, pelo menos lembro-me de um que foi em Alvalade, com uma bola do Borja Sainz ao poste. Nós já vinhamos a ameaçar que podemos ter marcar no primeiro minuto. Isso já tinha acontecido mais que uma vez, esta vez concretizou-se ali numa jogada de insistência pelo lado direito, e pronto, a partir daí, obviamente, o jogo acaba por ficar facilitado, porque o jogo começa 1-0, e a partir daí a equipa pôde confortavelmente gerir todos os momentos do jogo, e acabou por construir um resultado tranquilo contra uma equipa que claramente passa um momento terrível.
percebe-se logo quando os adeptos começam a gritar olés à própria equipa e a assobiar quando a equipa toca na bola, que algo ali não pode estar bem. O Nice neste momento é um monte de cacos que precisa de rapidamente serem colados para ver se conseguem fazer qualquer coisa da época. Porque ainda no fim de semana voltaram a perder, vão com 0 pontos na Liga Europa, portanto está muito difícil para a equipa francesa. Mas pronto, nós não temos nada a ver com isso, nós temos é que fazer o nosso trabalho e fizemos-lo bem, ganhamos com naturalidade, com clareza, sem dar grandes abébias ao adversário, tirando ali um ou outro lance na segunda parte. Diria que o resultado foi totalmente justo, uma vitória importante na Liga Europa, desde logo coloca-nos nos 8 primeiros, que é o nosso objetivo para esta fase de liga, deixa-nos numa posição bastante confortável para que consigamos passar aos oitavos de final. Temos agora um jogo em casa com o Malmo, aqui a meio do mês de dezembro. Portanto, Malmo que também está numa situação complicada em prova, com apenas um ponto, que já termina o campeonato sueco já acabou há cerca de 2 ou 3 semanas, perdeu também no Nottingham Forest 3-0. Portanto, temos todas as condições para bater a equipa sueca no próximo jogo, cimentar uma posição dentro dos 8 primeiros e depois encarar os 2 jogos que faltam, que se disputarão em janeiro, na República Checa, em casa com o Rangers. Rangers que também está praticamente arrumado desta competição, com grande otimismo para acabar nos 8 primeiros. Portanto, vitória interessante da nossa equipa, com o Denis Gould. Nós tínhamos falado aqui disso no programa anterior, não sei se o Farioli nos ouviu ou não, mas com o Denis Gould a começar a extremo. Portanto, como eu tinha aqui dito no programa da semana passada, eu acho sinceramente que isto vai acontecer mais vezes e que o Farioli poderá eventualmente utilizar esta solução sempre que tenha os três pontas de lança disponíveis, algo que não está muito fácil. Luke de Jong voltou a ter aqui um toque no joelho, o próprio Denis Gould também está com uma mialgia de esforço. Infelizmente não está fácil ter os 3 pontas lançados ao mesmo tempo, mas quando isso acontecer, eu não tenho dúvidas que o Farioli utilizará mais vezes o Denis Gould encostado a uma ala, de forma a que consiga utilizar os 3 jogadores na mesma partida, porque se de outra forma isso é impossível, porque nós vamos continuar a jogar com um ponta de lança, parece-me, e portanto nunca dará para jogar os três. Boa vitória, estamos muito bem encaminhados para seguir para os 16 últimos da Liga Europa, com a expectativa de que possamos ir mais longe nesta competição, quem sabe até ao fim. Exatamente, quem sabe até ao fim, ou pelo menos muito próximo disso. 72 horas depois, eh, o Estoril foi o nosso adversário. Ahm, o Estoril tinha caído frente ao Famalicão no fim de semana anterior, vinha de 5 jogos sem perder. Estava também à beira da tabela. O Porto tinha um histórico muito importante frente ao Estoril, 27 vitórias em 36 partidas em casa do Foco Porto. O Farioli acabou por fazer algumas alterações à equipa face ao jogo anterior, apostou no Rodrigo Mora no lugar do Gabri Veiga, apostou também no William Gomes no 11. Estavam de fora Varela, Ala Varela e Denis Gul. Acabamos por somar mais uma vitória, um golo solitário do William Gomes logo nos primeiros 10 minutos do jogo, uma recuperação de bola sua que acabou por terminar em finalização. Aqui um jogo, na minha perspectiva, totalmente diferente. Tivemos um adversário que se apresentou com muita qualidade, na minha perspectiva, dividiu a posse de bola, dividiu os remates, teve ambição, criou-nos muitas dificuldades, várias oportunidades. E portanto, aqui Pedro, passo-te a bola. Como é que viste este jogo 72 horas depois? Talvez alguma fadiga, alguma dificuldade dos jogadores em trocar o chip, digamos assim. Acabou com vitória, mas vimos um adversário, um Estoril, uh, muito mais perigoso que o Nice, em comparação. Sim, Daniel, foi um jogo muito, muito difícil, mais complicado que o Danice, sem dúvida alguma, desde logo pelo resultado, mas também pela réplica que o Estoril deu durante toda a partida. Pronto, foi um Estoril, pareceu-me extremamente motivado, extremamente competitivo,
dentro e fora das quatro linhas, quer os seus jogadores, quer o seu treinador, quer a sua equipa técnica. Eu, a certo momento, achei que o Estoril estava ali a jogar, não sei, uma passagem às competições europeias, uma eventual descida de divisão. Pronto, vi o Estoril muito motivado. Pronto, é algo de salutar, é bom para o futebol português que as equipas se apresentem desta forma, que deem luta aos grandes, que mostrem o seu futebol. É bom para o futebol português, é bom para o produto. Esperemos que isto que assim continue, portanto, e que o Estoril se apresente assim contra os outros adversários, a jogar com esta forma aguerrida, com o seu treinador ali no banco, sempre a gesticular, a mandar vir, com os árbitros, com o treinador adversário. Portanto, foi um Estoril muito competitivo e com grande vontade de pontuar no Estádio do Dragão. Infelizmente para eles não conseguiram. O Foco do Porto, apesar de um jogo menos conseguido e claramente não foi o nosso melhor jogo, acabou por ganhar e ganhar com toda a justiça, é preciso dizê-lo, porque nós, pronto, eu vi aqui algumas críticas à equipa, fui lendo nas redes sociais e mesmo no próprio estádio se foi sentindo ali um ambiente um bocadinho pesado, principalmente na segunda parte, que eu sinceramente não consigo compreender. Pronto, eu compreendo que as pessoas se sintam nervosas, eu próprio estava nervoso e toda a gente está nervosa, todos queremos que o Porto ganhe, e quando a vantagem é mínima há sempre esse receio de que um gol do adversário caído do céu possa pôr em causa uma vitória. Mas eu acho que isso não pode ser motivo para vermos o que vimos no Dragão durante algum período, que roçou mesmo assobios à própria equipa. Não consigo compreender essa reação de algumas pessoas, uma minoria, claramente, mas que não faz qualquer sentido. O Porto tem o melhor arranque da sua história, tem o melhor arranque de sempre, à 12ª jornada. É preciso não esquecer que o Foco do Porto há 2 anos que não luta pelo Campeonato Nacional. A realidade é esta: nós há 2 anos que lutamos pelo Braga, pelo terceiro lugar, estamos isolados na frente do campeonato, 3 pontos de vantagem para o Sporting, 6 para o Benfica, na véspera de um clássico esse que, relembro, o ano passado decidia um campeonato. Portanto, há 6 meses nós estávamos a ver um Benfica Sporting a decidir o Campeonato Nacional, e sexta-feira vamos ver um Benfica Sporting a decidir para já o segundo lugar. É isso que vai acontecer. E eu não percebo esta reação das pessoas perante uma exibição que tudo bem que foi menos conseguida, sem dúvida alguma, mas que em momento algum não era merecedora de uma vitória. O Porto, na segunda parte, podia ter feito o segundo golo mais que uma vez, teve mais do que oportunidades para conseguir dilatar o resultado. Não o conseguiu, falhou ali na finalização. O Samu tem uma bola na cara do guarda-redes que não consegue desfeitear. Há uma cabeçada do Kivior na pequena área, passa a arrasar. Um lance que o Borja define mal, quando tem dois colegas ao meio para fazer golo, mete a bola nas mãos do guarda-redes. O Gabri também tem uma bola que tenta meter em banana ao segundo poste, mas que não lhe sai bem. E o Estoril não tem nada, tem uma bola do Ferro ao minuto 90 ou 91, caída completamente do céu, que o Banana é que tirou para canto. Foi isto o Estoril na segunda parte. Não foi mais nada. E eu não compreendo, sinceramente, algumas críticas que fui vendo ao longo da semana nas redes sociais, e essa intranquilidade que alguma parte da bancada mostrou, com assobios para a equipa. Felizmente, e isso também é algo que me parece evidente, a equipa não se deixa perturbar por nada. A equipa parece bem mais tranquila que os próprios adeptos. É algo mesmo muito bom de se ver. Já não é a primeira vez que nós ganhamos pela margem mínima, isso já aconteceu bastantes vezes, e que nós gerimos a parte final dos jogos com grande maestria e com grande qualidade. Independentemente de termos ali, em alguns momentos, dificuldade na saída para o ataque, e termos falhado alguns passos, e isso aconteceu. O próprio Vítor não fez um dos seus melhores jogos. Claramente parece-me aqui numa ligeira quebra física. O Eustáquio também não entrou muito bem, mas a equipa sem bola parece-me sempre tranquila, parece-me sempre a controlar o jogo no verdadeiro sentido da palavra. E eu, sinceramente, todas as vitórias que o Porto
teve por um golo, em momento algum se sentiu que essa vitória pudesse não acontecer, porque as equipas adversárias não têm criado perigo praticamente. Obviamente podem fazer um golo num lance fortuito, num erro individual, num lance de talento individual do adversário, mas em momento algum, nas vitórias que o Porto teve pela margem mínima, o adversário massacrou-se, digamos assim, o foco do Porto, e o jogo de domingo não foi exceção. Vitória importante, antecedendo uma jornada de clássico, onde pelo menos um dos adversários vai perder pontos, acreditando que não vai acontecer aquilo que o nosso presidente vaticinou, que pudesse ser a vitória dos dois. Esperemos que isso não aconteça. Acho que não vai acontecer. Portanto, um deles vai perder pontos na sexta-feira, pelo menos, não os dois. Se for os dois melhores, e nós domingo estaremos em Tondela, esperemos nós com uma casa cheia novamente, a apoiar a nossa equipa, atrás de mais uma vitória, de prolongar este melhor arranque de sempre com mais 3 pontos e a conseguir uma dilatação daquilo que é a nossa vantagem na frente, porque isso é uma certeza absoluta, tendo em conta a jornada que se avizinha. Eu penso que acima de tudo, quer dizer, esta insegurança, nervosismo que vem da bancada é, eu diria já histórica. Há uma exigência tremenda do foco dos adeptos para quererem mais e melhor e rapidamente. O que pode ser algo negativo para a equipa, sentir que de facto existe alguma pressão em cima dela, e que, pronto, naturalmente poderá influenciar negativamente a equipa a espaço. Espero que não. Como falaste bem, Pedro, a equipa mostrou-se sempre segura, dona de si própria, madura e conseguiu controlar a partida. Ah, Imperturbável, acho que é Exatamente, o melhor adjetivo. sem dúvida, perante um adversário que criou dificuldades, mas que ao mesmo tempo o Futebol Clube do Porto conseguiu sempre ter uma postura muito, muito positiva. Nuno, passo-te a palavra. Como é que viste este jogo frente ao Estoril? Pronto, mais 3 pontos. O Pedro estava a falar há bocado, eu acho que nós conseguimos um melhor arranque à 12ª jornada do que este. Foi em 39-40. O que é já falar do tempo da outra senhora é recuar mesmo Sim, eu muito, 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 muito tempo para uma ó coisa deste Daniel, tipo. só Força, Pedro. corrigindo, eu quando falei o melhor arranque referia-me desde o momento em que a Vitória passou a contar 3 pontos, era a Sem partir dúvida, desse sem desse dúvida. Sim, sim, desse sim, per sim. A desse nível de desse pontos, período, certo, sim. certo. Mas temos que recuar mesmo muito tempo para ver resultados tão positivos como este. E se calhar as pessoas parece que têm memória curta. Nuno. Eu posso dizer que não tenho ninguém na minha família vivo. Eu não estou a dizer que se lembre desse, dessa época. Eu estou a dizer que acho que não tem ninguém vivo desse tempo. Por isso, só para ver o feito do nosso arranque de campeonato, são 12 jogos e um empate. Acho que é incrível, é muito bom. Eh, 12 jogos, 12 vitórias e um empate. Mas aqui eu acho que o jogo Estoril é um jogo que o treinador do Porto tem que o aprender. Eu concordo que nós, a vitória nunca esteve em questão, mas houve ali algumas coisas que o nosso eventual romantismo do futebol isto demonstra que pode trazer alguns dissabores. Eu vou tentar explicar, pelo menos é a minha opinião, porque o Estoril é das equipas que eu mais gosto de ver jogar. Eu lembro do jogo do Estoril contra o Sporting. O Estoril fez um jogão contra o Sporting. Melhor do que aquilo que fez connosco e só não empatou, pelo menos, ou perdeu porque foi roubado. A palavra é mesmo essa, roubado. Contra o Sporting foi em setembro, estava em finais de setembro, o jogo do Sporting foi jogar à Moreira e a coisa correu muito mal ao ar. Correu muito mal ao ar, tipo, consequentemente correu muito mal ao Estoril. O Estoril tem, para mim, se calhar os dois melhores pés esquerdos do nosso campeonato, que é o Olsgrove e o Rafi Kitano. O Kitano, também me arrisco a dizer, é o meu jogador favorito do campeonato. Ele tem uns pés, para mim, ou melhor, um pé esquerdo, que é uma coisa absurda. E na primeira parte ele esteve muito livre. Esteve muito livre porquê? Porque o Francisco Moura não é o típico defesa que consegue fazer frente ao Guitane. Quem é o defesa que faz frente ao Guitane? Olhem, é por exemplo do Sporting, o Maxi Araújo.
é eventualmente o próprio Lelo do Braga pode fazer a diferença. Quem é que o Farioli utilizou para anular o Guitane? Foi ao intervalo substituir o Moura pelo Zaidu. Qual é e aqui lá está, o nosso romantismo leva a quê? Leva a que o Guitane só não atinge outros patamares porque ele tem um problema. À segunda ou à terceira vez que ele leva uma pancada, ele amua. Ele amua, ou melhor, ele esconde-se. E se repararem por onde é que andava o Guitane depois, a meio da segunda parte, era no meio campo. Ele vinha cá atrás buscar jogo. E aí escudava-se um bocadinho no Mora, no Gabri Veiga. Como diz o Pedro, o Froholt não estava tão lançado na frente. Ele conseguia trocar aí a bola. O próprio Pablo Rosário também não é um jogador de cair em cima de um gajo que vai até ao meio campo buscar a bola e recupera. Não. Mas se repararem o número de passos que ele fez, o número de fintas que ele fez, o número de transições que ele fez, é uma coisa incrível. Este é o típico jogador que num campeonato português, por ser campeonato português, para mim deve ser o mais difícil da Europa, por causa destes pequenos pormenores, só tem uma solução, é dar-lhe pancada. Dar-lhe pancada, não estou a dizer para o lesionar, mas dar-lhe, correr atrás dele, calcar-lhe não estou a dizer os calcanhares, mas calcar-lhe a relva que ele pisa, isso faz com que ele depois se amedronte um bocado. Porque eu digo-vos uma coisa, se o Quitano não fosse um jogador assim, já não estava no futebol português. Era neste momento estava nos grandes palcos internacionais, porque ele tem mesmo muita qualidade. Não conseguiu demonstrar no Braga por isso mesmo. Porque, mas atenção, esta é a minha opinião. E o Olsgrove teve um péssimo passe que ainda bem que deu o gol do William, mas é um jogador também que consegue colocar a bola onde quer. Isso fez-nos um bocadinho a diferença, porque todos esses jogadores, o André, o Guitane, o Begraoui, o João Carvalho, tem um jogador que também tem muita experiência, ele é novo, mas é novo entre aspas, mas tem muita experiência, já tem experiência internacional também. E o Olsgrove, todos eles jogavam atrás do Mora, na primeira parte, e do Froholt. Isso deixou a nossa defesa muito exposta. E a nossa equipa não gosta de estar assim exposta. Por isso é que naquela segunda metade da primeira parte eu sentia que o jogo estava. Nós não tínhamos o jogo 100% controlado como tínhamos na primeira metade da primeira parte e como tínhamos na segunda parte. Eu concordo com o Pedro também quando ele diz que o Eustáquio entrou mal. Mas aí eu tenho que responsabilizar. Lá está, eu considero o melhor treinador que está em Portugal, mas eu também tenho que responsabilizar, pelo menos é a minha opinião. Quando ele coloca o Eustáquio, ele encosta o Gabri Veiga a extremo. O Gabri Veiga já jogou a extremo, mas não joga a extremo quando o adversário está a jogar com 3 centrais e 2 laterais. E foi aquilo que aconteceu quando, no momento em que o treinador do Estoril, o Ian Castro, mete o ferro, o que ele faz é tira o Samu e mete o Luke de Jong. E o Samu estava a fazer um jogo péssimo. Péssimo porque eu também não conseguia ter bola. Mas a partir do momento em que perde o único ponto de lança que nós temos que pode ir ao choque de um central ou dois centrais e garantir que nós conseguimos que os nossos extremos entrem, ele faz essa substituição e logo a seguir coloca o médio centro a extremo esquerdo. E eu acho que isso fez com que a equipa não rodasse como devia. Eu teria apostado, colocar o Eustáquio. Eu fazia as substituições que ele fez tirando a do Luke de Jong. Era a única substituição que eu não faria naquele momento. Mas colocava o Eustáquio, mas com o Gabri Veiga no meio. Porque eu achava que aí nós ganhávamos o meio campo. E o que aconteceu foi que ao colocar o Eustáquio estava perdido. Porque o Eustáquio nunca tinha referência à frente dele. E lá está, a referência que tinha eram 3 centrais do Estoril e um Luke de Jong que tentava recuperar, mas depois não tinha ninguém que conseguisse entrar, não conseguisse furar. O Gabri Veiga não sabe fazer isso, não é? Ele sabe fazer isso vindo de trás, ele não sabe fazer isso sendo extremo. Ou pelo menos, sim, é a minha opinião que ele não consegue fazer. Por isso eu acho que eu compreendo, não compreendo obviamente os assobios, acho que na fase em que a equipa está, acho que é a única equipa do Porto, ou das únicas equipas do Porto dos últimos 10 anos que não merece qualquer tipo de assobio. Por causa de todos os resultados que tem tido, todos os feitos que tem tido. Não esquecer que foi ganhar Alvalade, já recebeu o Benfica, já jogou contra as equipas de toda a metade superior da nossa liga. O Estoril está em 10º lugar, mas estava em nono até este jogo. E se a equipa que não merece assobios é esta. No entanto, eu compreendo a intranquilidade dos jogadores, porque acho que aqui teve também a ver um bocadinho, não com a tática que foi escolhida, mas com a forma de jogar que foi escolhida.
E acho que para um jogo com um Estoril que tem jogadores muito bons tecnicamente, muito bons mesmo, eu acho que se calhar tirando os grandes, e não sei se o Braga, que o Braga eu não coloco no mesmo patamar, e eu não sei se é a equipa que tecnicamente tem os melhores jogadores em Portugal. Obviamente tirando os três grandes. Porque eu gosto mesmo muito de ver o Estoril a jogar, já ouvi mais de uma vez. Aliás, é a equipa que eu mais gosto de ver jogar, tirando o Porto, porque acho que o Guitano, o Begraoui e o Wolfsgrove trazem um charme ao nosso futebol que não é normal numa equipa, entre aspas, e coloco aqui mesmo aspas, uma equipa mais pequena. Acho que eles estão uns furos acima daquilo que é uma equipa de do décimo classificado do nosso campeonato. Eh, São daqueles jogos que acontecem e vão-nos acontecer mais. São daqueles jogos que, acima de tudo, nos dão os campeonatos. Os campeonatos não são ganhos nos jogos grandes, são ganhos nos jogos em que nós não temos as melhores prestações, mas conseguimos os 3 pontos. E este é o típico jogo que numa equipa sem confiança, numa equipa em que tudo o que pode correr mal corre pior ainda, que é a famosa lei de Murphy, que é o caso da equipa do ano passado, eu acredito que nós no ano passado tínhamos empatado ou perdido este jogo. Este ano não, porque a equipa, apesar de tudo, tem confiança e muito mais importante que isso, defende muito bem. A nossa defesa é muito boa. Às vezes nós temos sobressaltos, mas temos sempre um jogador que consegue o corte, temos sempre um jogador que consegue fazer a dobra. Por exemplo, as dobras que foram feitas ao Francisco Moura com o Rafi Quitano foram fundamentais, porque os jogadores sabiam, o primeiro falha, o segundo está lá. E sinto que esta é uma daquelas vitórias que mostra que nós estamos no caminho certo e com os deuses, não vou dizer, não queria dizer os deuses, mas vou ter que os dizer, os deuses de futebol um bocadinho também do nosso lado, em que dizem, ok, vocês estão a merecer estes resultados que têm tido, este sucesso que têm tido, e vocês, à data de hoje, merecem estar no lugar em que estão, merecem estar só com um empate em todos os jogos que já realizaram. E isso é muito bom. E acho que as pessoas têm que marcar mesmo isso. Nós só temos um empate, que foi em casa, no jogo contra o Benfica. Um jogo que foi perfeitamente normal nós empatarmos. É um jogo que é tripla, pura tripla. Nós tínhamos, obviamente, todas as intenções de ganhar, mas face a uma equipa do outro lado que não quis atacar, uma equipa que defende muito bem, que tem jogadores que são muito bons, que não veio, como eu digo, não veio ao Dragão para jogar o jogo pelo jogo, veio ao Dragão para conquistar o ponto que salvasse as eleições do clube, foi isso que eles tiveram que dizer, porque se calhar se o clube não tivessem eleições eles tinham-se aberto mais um bocado, vieram cá para salvar as eleições e foi o nosso único empate. Há, relembro o caso do jogo, é um penalti que aconteceu contra nós, se fosse ao contrário era marcado, não tenho a mínima dúvida, mas é o nosso único empate, não fosse isso, nós contávamos por vitórias todos os nossos jogos. E os adeptos do Porto, perdoem-me, eu também sou adepto, mas perdoem-me, tem que deixar-se de ser um, eu- uns mesquinhos, que a palavra é esta, uns mesquinhos ao ponto de assobiar uma equipa que teve estes resultados todos. Estão a ser demasiado mesquinhos. E eu acho que esta equipa. Houve equipas que se calhar mereciam muito mais do que isso. Houve equipas que, nos últimos 6 anos, que mereciam muito mais a subir. Esta equipa não merece. Comete erros, vai continuar a cometer erros, isso acontece, toda a gente trabalha, toda a gente comete erros, mas não mereceram os assobios que ouviram durante o jogo. Eu também não estava a gostar do jogo da equipa, mas eu não posso assobiar uma equipa como esta. Preocupação Oh, Nuno, e se me também. permites acrescentar só Força. aqui um ponto, desculpa lá, Daniel, que é, eu acho que, eu, pronto, sou apologista disto, acho que nenhuma equipa merece a subir durante o jogo, acho que isso não, obviamente que as pessoas são livres de o fazer, mas acho que isso não contribui em nada, só prejudica, e, portanto, não acho que os assobios durante o jogo devam acontecer. No final do jogo, aí sim, aceito, as pessoas manifestam-se no fim da partida portanto, uns aplaudem, outros cantam e outros podem assobiar durante o jogo, acho que isso só prejudica. Mas o que eu ia dizer é que pá, nós também temos que olhar para o contexto em que estamos inseridos. Nós vemos os nossos rivais, o Sporting foi ganhar ao Santa Clara há 15 dias, com golo aos 95 minutos, num escândalo de arbitragem. Um jogo que ia empatar, um canto inventado, pá, quase que invadiam o campo a festejar a vitória. Agora na Madeira, o nosso rival dá a volta, já nos descontos. Um dos golos é marcado por um jogador que já nem devia estar em campo. Pá, e nós vimos o treinador a invadir o campo, a festejar. Bem, uma festa tremenda.
Esse rival já ganhou jogos, bem, contra o Gil Vicente em casa foi um massacre autêntico. O Gil Vicente podia ter marcado 4 ou 5 golos, perdeu 2-1. Bem, uma coisa inacreditável. O jogo na Amadora, onde o Estrela da Amadora é claramente prejudicado, onde o Benfica ganha com um penalti completamente inventado. Bem, o Estrela da Amadora falha golos, então o Kikas tem lá um falhanço aos 80 e tal minutos. Pá, uma coisa incrível. E eles lá ganharam os jogos e lá estão eles a lutar connosco. E nós agora estamos isolados, estamos à frente, somos a melhor equipa a jogar em Portugal, sem dúvida alguma. Temos 11 vitórias em 12 jogos. Pá, e estamos aqui a assobiar a equipa. Só porque só está a ganhar 1-0 ao Estoril, em casa. Quer dizer, quando vimos numa sequência em que estamos, quando estamos na perspectiva de poder alargar a vantagem para os nossos rivais, estamos a assobiar a equipa. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Eu, sinceramente, pá, não consigo compreender e eu hoje gostava muito de frisar este ponto, pá, e de apelar às pessoas que vão ao estádio, porque nós vamos ter muitos jogos em casa até o final do ano, vamos ter na quinta a Taça da Liga, vamos ter entretanto aí o Estrela da Amadora, vamos ter a Taça de Portugal que foi mal e que não vai ser fácil, vamos ter o Malmo para a Liga Europa, ainda vamos ter o Aves antes do final do ano, vamos ter muito jogo em casa que precisamos de ganhar, que temos de ganhar. Por favor, ajudem a equipa merece, nós somos a melhor equipa, temos os melhores jogadores, temos o melhor treinador, vamos em primeiro lugar de forma completamente justa e merecida. O único jogo que empatamos fomos prejudicados pela arbitragem, não vencemos nenhum com favores da arbitragem. Se houvesse justiça, eram 12 em 12, não eram 11 em 12. Pá, vamos apoiar a equipa merece, pá, e vamos todos juntos remar para o título nacional. Eu tenho uma espécie de velho do Restelo ao meu lado, na bancada no Estádio do Dragão, e de facto, por vezes não é fácil, mas acho que falta um bocadinho de bom senso ah, à, à parte da nossa bancada, porque temos que pensar que tem havido muito sacrifício por parte dos jogadores em conseguir estes resultados, e espero acima de tudo que possa continuar a existir uma mensagem positiva da bancada, porque isso certamente nos vai ajudar a ter mais resultados no futuro. E como disseste, Pedro, e bem, este dezembro vai ser muito de jogo em casa e que nos vai dar a possibilidade de dar um empurrão para os próximos jogos. Daniel, Primeiro, eu também, também neste último jogo também foi um bocadinho velho do Restelo, porque eu não estava a gostar daquilo que estava a ver. Sou-te sincero, não estava a eu sentir percebo isto, tranquilo atenção, eu com percebo o que estava a ver, porque estava a ver ali coisas que eu não estava a concordar em campo, mas daí a assobiar a equipa. E estava a comentar ao meu lado, que eu não compreendo eu diria, não compreendo esta alteração, esta mudança, por exemplo, do Gabriel Veiga para o lado esquerdo, não estou a compreender, não está a fazer sentido face àquilo que o Ian Castro fez. A resposta acho que não era, na minha opinião, adequada. Eu não estava a dizer isto eh, lá está, no sentimento velho de Restelo, de dizer, olha, isto vai correr mal. Não, eu estava a dizer, não, na minha opinião, não é a melhor opção em resposta àquilo que o treinador fez. E eu acho que todos os sócios têm o direito disso, todos os adeptos têm o direito disso. É completamente diferente isso de estar a assobiar a equipa. Isso para mim é que. E eu compreendo e compreendia assobios à equipa quando a equipa, acima de tudo, tem uma coisa: não mostra atitude. A equipa por exemplo, do Martin Anselmo não mostrava atitude. Era uma equipa que eu lembro de ter visto, por exemplo, não sei se foi, Pedro, não sei se estavas lá nesse jogo, no Mundial de Clubes, mas eu lembro de um jogo no Mundial de Clubes em que Só não tive no último. olha, nem sei se foi o último, sei que foi um jogo em que o Rodrigo Ora recebe a bola, está com podia partir para o ataque e está parado no meio do campo à espera que a equipa do Porto suba. Mas Foi contra completamente. o Inter Miami. Então, se calhar, estavas lá. Se calhar, Estava, tá. estava. E ele fica Sim. parado, para a bola, fica à espera, olhar para quem é que se mexia, ninguém se mexia. Isso para mim é claramente um motivo para assobiar. Porquê? Porque não há atitude dos jogadores. Houve alguns jogos também durante, e agora vou frisar nomes, durante o Renato Sérgio Conceição, em que também havia momentos em que eu sentia que a equipa não estava a dar tudo. A equipa estava lá, muitas vezes estava a perder, muitas vezes estava empatado, e eu não sentia que aquela equipa estava a querer ir para cima do adversário. Não sentia isso. Não sentia, mas atenção, não sentia porque eram os jogadores que não queriam fazer isso. E essas pessoas, e esses jogadores merecem ser assobiados. Agora, esta equipa não estava a ter um jogo que estava a correr bem. O Estoril estava ali com alguma pujança e estava, porque tecnicamente eles são muito bons.
E nós também temos que ver uma coisa, a nossa equipa também está com desgaste. Tem muitos jogos acima das pernas. E, se calhar, por muito que o treinador tivesse tomado algumas decisões, os próprios jogadores estavam com dificuldade a assimilá-las, porque é normal, são muitos jogos, é muito cansaço, é muitas viagens, isso dói. E se nós conseguirmos compreender isso, nós podemos criticar decisões. Não podemos, e o assobio não é para criticar uma decisão, é para criticar uma falta de atitude. E o ano passado, eu não ouvi, o ano passado, se calhar algumas vezes, mas nos anos anteriores eu não ouvia isso. E muitas vezes era quase que fundamental. E nós lembramos de N jogadores que passaram durante o reinado do Conceição. E atenção, estou aqui a pôr completamente de lado a responsabilidade do treinador. Estou a falar mesmo dos próprios jogadores. Que nós sabíamos que eles não estavam com vontade de jogar. Havia jogadores que faziam frete para jogar. Alguns deles depois foram embora a custo zero, ainda bem que foram, porque não faziam parte daquilo que nós queríamos, não eram solução. E não foram solução durante muito tempo. Eu lembro que houve um jogador que até nos últimos, se calhar, 6, 7 jogos nem apareceu. Que era um jogador que já nem estava aqui com a cabeça, depois foi lá para a Arábia Saudita ou coisa do género. E esse jogador merecia ter sido assobiado por todas as atitudes que teve antes. E não foi. Agora, assobiar quando alguém está, como disse o Pedro, 11 vitórias em 12 jogos, sendo que o único jogo que não ganhamos foi com o Benfica em casa nas condições que foi, epá, é muito mesquinho da nossa parte. Muito mesmo. Preocupações por Luke de Jong, com queixas num joelho, uma situação diferente daquilo que o afastou dos relevados durante vários meses, mas que requer alguma atenção. Já vamos falar nos jogos que vêm a seguir nesta semana. No entanto, vamos olhar para os resultados das modalidades rapidamente. Começamos no dia 25 com uma vitória em casa frente ao Fram por 44-30. Na altura foi o regresso às vitórias da equipa de handball depois de 3 jogos sem vencer. Uma quarta-feira negra por parte do Futebol Clube do Porto nos encontros que teve. Primeiro uma derrota pesada frente ao Betis na Youth League, 4-0 em Pedroso. Também a recepção ao Galatasaray na Volleyball Cup, nas competições europeias, conseguimos ganhar o primeiro set, mas perdemos os 3 seguintes. Julgo que as nossas jogadoras mereciam um pouco mais, talvez o quinto set, mas o que é facto é que o Galatasaray impôs a sua qualidade superior, 3-1, o resultado no Dragão Arena. Na quinta-feira, além da vitória por 3-0 frente ao Nice, 51-26, do handball no Dragão Arena, uma vitória dominante, que veio depois com a renovação do Diogo Rema também. O hóquei no fim de semana passou à próxima fase da Taça de Portugal, depois de ganhar 4-6 frente ao Académica de Coimbra. Várias trocas no marcador, até à confirmação da vitória. No domingo, resultados dispares. Tivemos, infelizmente, o regresso às derrotas da equipa B frente ao Lusitana de Lourosa no Olival. O Porto teve uma expulsão com o resultado ainda empatado do Filipe Silva, que impactou, creio eu, a ambição da equipa. Aliás, mais do que a ambição, até a própria postura da equipa durante algum tempo que acabou por deixar fugir o empate, embora nos últimos minutos, 10 contra 10, tenha tentado criar oportunidades para restabelecer essa igualdade no marcador. No voleibol, regresso às vitórias frente ao Colégio Fanor, 3-1 em Matosinhos. Não tivemos basquetebol, tivemos acima de tudo uma movimentação, saiu base Jalen Riley, entrou Corey Allen para o nosso plantel. Hoje, ao dia em que gravamos, dia 2, mais uma vitória do handball na European League, o fecho desta fase de grupos e apuramento em primeiro lugar no grupo D para o main round, 25-44, um resultado muito positivo do nosso handball na Suíça. Nuno, passo-te a palavra para aquilo que foi esta semana de muitas modalidades, como sempre, muitas vitórias, um outro resultado mais amargo, mas eu diria uma semana relativamente positiva, excetuando, se calhar, o jogo da Youth League. Nós tínhamos bastantes baixas, derivado dos internacionais jovens, mas que, pronto, acaba por ser um resultado que deixa-nos a vida muito complicada nesta competição. Nem eu te ligo, acho que é um bocadinho como tu dizes. Foram demasiadas baixas numa equipa
que precisava mesmo desses jogadores nesta fase. Não, acho que o resultado também é pesado demais para aquilo que foi o jogo. E, eu vi o resumo para aquilo que foi o jogo, para aquilo que nós também poderíamos ter feito. Mas eu acho que a derrota poderia ser expectável. Hum, não, não me admiro que ela tenha acontecido. Eu acho que é uma semana muito positiva para o handball. São 3 vitórias que nos dão alguma confiança para o futuro. Nós víamos resultados maus, manifestamente maus, nomeadamente os jogos que tivemos em casa foram resultados maus, e isto pode ser usado para recuperar a confiança da equipa. Acho que é uma grande notícia a renovação do Pedro Rema. Eu depois andei a investigar e uns que me diziam que o Diogo Rema não iria sair do Porto. Não, muito menos, atenção, teria a intenção de, se sair do Porto, ficar em Portugal. Eu também acredito que ele não faça o contrato todo até 2029. Mas isto, atenção, já é pessoal. Não é não é nada, não é nenhum zum que eu tenho ouvido. Eu não acredito que ele faça o contrato todo até 2029. Mas acho que mais dois anitos ele vai cá estar. Até porque lá está, ele é, na minha opinião, o melhor guarda-redes português. Não é da atualidade, mas é muito provavelmente o melhor guarda-redes português de sempre, ou pelo menos dos últimos 30 anos, passando pelos Morgados, passando pelo Figueira, passando pelo Humberto, o próprio Quintana. Eu acho que ele é mesmo o Candeias também, o Laurentino, e eu acho que ele é o melhor guarda-redes português. Pelo menos é aquele que, com mais novo, se coloca num patamar de excelência ao nível de todos os outros, e o que faz com que ele seja o melhor guarda-redes de handball português. Aqui vou só também puxar um bocadinho pela equipa B, que apesar da derrota, acho que é um jogo muito atípico, muito complicado. Eu não sei se vocês. Os vídeos do Lusitano de Lourosa, se vocês acompanharem nas redes sociais deles, é tipicamente de uma equipa, de uma claque de alemã, de grega, ou seja, eles têm uma raiva, uma vontade, uma luta dentro deles, que eles parece que estão dentro de caixas de segurança da polícia antes de derbys. Eles são mesmo muito, muito, muito acérrimos pela equipa deles. E eles transmitem muito isso à equipa, uma equipa muito dura, uma equipa que gosta muito de ir ao choque, muito de ir ao contacto, e acabaram por ganhar num jogo em que nós também poderíamos ter ganho. Eu aqui, se há jogo que eu não consigo culpar a nossa equipa B, nem o nosso treinador, é este. Acontece. É um resultado que não é o resultado que nós queríamos. Voltamos a bater no último lugar, mas pelo menos já não estamos com tão pouca esperança no nosso futuro. Acho que, por exemplo, as outras vitórias que a equipa B teve eram muito mais imprevisíveis, e são muito mais meritórias do que até mesmo a própria eventual vitória ao Lourosa. Mas também não acho que seja a pior derrota que nós tivemos. Acho que é um resultado que acontece. Ou duas expulsões, uma para cada lado. É um jogo um bocadinho atípico, e que acho que poderia. Eu acho que o empate poderia ser um excelente resultado aqui neste jogo. Mas pronto, ok, não ganhamos. Acho que não é por aqui que vem o mal ao mundo. Exato, não devia ser por aqui, embora tenha sido um adversário direto e, portanto, era uma boa hipótese para colocar alguma distância. Neste caso, foi exatamente o contrário. O Lusitano de Lourosa acabou por nos ultrapassar na classificação. Pedro, passo-te a palavra para perceber como é que viste esta semana de modalidades, com, lá está, muitos jogos, muitas vitórias também, coisas positivas e coisas menos positivas. Olha, eu começava logo pela equipa B, aproveitando aqui a deixa do Nuno, e eu concordo com a análise que ele fez. Realmente foi um jogo em que a equipa B não merecia perder. É um jogo bastante atípico, desde logo porque fazemos o golo no início da segunda parte, o 1-0, logo pelo Caramô, que teve um nível já bastante mais razoável nesta partida, e logo de rajada levamos com o empate num golo que
pronto, belo efeito, mas que me parece em que o Diogo me parece ser mal batido, a bola acaba por ir ao meio da baliza, é um remate de longe, é verdade, é um gol vistoso, mas olhando Também friamente, acho. acho que o Diogo não fica bem na fotografia, a bola era perfeitamente defensável, mas acontece. Nós, pronto, ainda a semana passada falávamos aqui da questão de ter jogadores da formação entre não ter, entre aquilo que é ter resultados e não ter. Pronto, nós sempre que jogamos com o João Costa na baliza ganhamos, certamente há aqui uma dose de coincidência nisto, mas depois nós começamos a olhar para os jogos, para alguns golos que sofremos, pronto, e de facto nota-se aqui uma diferença substancial na baliza. Agora, claro, obviamente que a equipa B deve ser para os jovens crescerem, para os jovens evoluírem, e obviamente que também acabaremos por em alguns momentos pagar o preço disso. E acho que na baliza é um bom exemplo daquilo que é essa dicotomia, digamos assim. Depois a expulsão do Filipe Silva mudou o jogo e a partir daí a coisa complica-se para o nosso lado. O 2-1 acaba por ser ali um gol também muito esquisito, com muitos ressaltos, não conseguimos tirar a bola da grande área. Ainda houve uma expulsão dolorosa, 10 para 10. Podíamos ter empatado mais que uma vez. O André Miranda tem uma grande oportunidade, mesmo na última jogada do desafio. Infelizmente não conseguimos empatar. Estamos novamente na cauda da classificação. Acho que não pode beliscar a evolução que a equipa que estava a ter nestes últimos jogos. Acho que essa evolução, apesar do resultado, se tem sentido. Obviamente que, como temos vindo a falar, é muito fruto daquilo que tem sido algumas escolhas de jogadores com mais experiência e com outro tipo de estaleca competitiva, em detrimento de jogadores mais jovens que tenham passado mais tempo no banco, mas pronto, isto é o que é e quem gera, quem gera a equipa B e a nossa direção desportiva tem que tomar decisões e tem que aqui priorizar o que quer, ou quer evoluir jogadores mais jovens, ou quer manter uma equipa na segunda liga. Parece-me neste momento difícil conciliar as duas coisas. É pena, mas é a realidade com que nos deparamos. No Hockey Patins, uma vitória muito difícil em Coimbra, contra a Académica, uma equipa da segunda divisão. Dificuldades inesperadas, diria que era um jogo que deveríamos ter ganho com maior tranquilidade. Pronto, não foi possível. Ganhamos, que é o mais importante. Continuamos na Taça de Portugal. Apenas conseguimos passar para a frente do marcador de forma definitiva nos últimos 2 minutos, com 2 gols do Carlos e Benedetto. Pronto, não, não foram bons os finais que a equipa passou novamente, mas conseguimos ganhar e isso é o mais importante e seguimos na Taça de Portugal. Relativamente ao handball, foi uma semana muito positiva, com 3 vitórias, duas delas nas competições europeias, carimbamos a passagem, já com a vitória de hoje na Suíça, muito robusta, com apoio de muitos imigrantes, de muitos esportistas na Suíça, que se deslocaram ao pavilhão. O próprio clube já partilhou isso nas redes sociais. A meio da semana tivemos aqui, a meio da semana, ali na quinta-feira, depois do jogo do início, uma vitória contra o Arsenal da Devesa. Superamos a barreira dos 50 golos, portanto, o Arsenal da Devesa, peço desculpa pela expressão e certamente não levaram a mal, mas é o bomba da festa deste campeonato e, portanto, não, não era mais do que a nossa obrigação ter uma vitória robusta contra este adversário. Relativamente aqui ao basquetebol, apesar de não ter jogado, que as provas nacionais estão paradas devido à pausa internacional, devido ao apuramento para o Campeonato do Mundo. A Seleção Nacional fez 2 jogos, ganhou em Montenegro, perdeu em casa no pavilhão de Matosinhos contra a Grécia, um adversário forte. Tivemos aqui uma mudança importante na nossa equipa, com a saída do Jalen Riley e a contratação de um base norte-americano que jogava na Croácia, no Cedevita. Não conheço,
o Corey, esse novo jogador, parece-me que é um jogador para a mesma posição, para a posição um, claramente uma posição em que estávamos deficitários. O Jalen Riley foi uma autêntica desilusão, já o que tinha dito, e já que há bastante tempo tinha apelado à sua saída, à sua saída do clube, porque de facto não estava a corresponder, principalmente por aquilo que eram as suas prestações defensivas de muito fraca qualidade. Ele pontos até ia fazendo, até tinha uma média interessante de pontos, mas fruto de muitas ações individuais, muito lançamento, mas depois prejudicava a equipa noutros aspectos, desde logo a própria construção do jogo, o não defender, muitos turnovers, pronto, não foi feliz na sua segunda passagem o Jalen Riley pelo Porto. Felicidades para ele no futuro. Espero que as mudanças na equipa de basquetebol não fiquem por aqui. Não sei se isso vai acontecer ou não. Acho que há ali mais um jogador no plantel que se calhar precisava de ir para outros ares. Falo do Axel Topan, também já tinha aqui falado. Não sei se isso vai acontecer ou não. Na imprensa veio a dizer que sim. Não sei se isso vai concretizar. Acredito que seja mais difícil devido ao seu salário, porque acredito que ele não está a oferecer um salário nada baixo. E obviamente que o jogador tendo contrato, e isso aconteceu com o Jalen Riley mal saiu do Porto, assinou logo no dia a seguir por outro clube. Portanto, acho que o jogador não irá abdicar do seu salário se não tiver um clube para onde ir que lhe pague pelo menos o mesmo que ele oferece cá. Obviamente que o jogador tem contrato e, portanto, a não ser que seja muito nosso amigo e muito bom rapaz, não vai abdicar de valores monetários para sair. Mas acho que era importante essa transação, porque acho que o Topan não se está a adaptar, já está numa fase bastante descendente da carreira. Acho que precisávamos de um jogador com outro tipo com outro tipo de características para aquela posição. Terminando no voleibol, apesar da derrota que já era esperada, por tudo aquilo que é a qualidade da equipa do Galatasaray, muito boa imagem da nossa equipa, em casa, contra o Galatasaray, ganhamos o primeiro set, podemos ter ganho outro, dos três que perdemos, mais um podia ter ficado do nosso lado, e depois íamos à negra e íamos ver o que é que ia sair dali, pronto, sabendo que obviamente que em Istambul a missão seria muito complicada, como vai ser. Vamos jogar esta semana lá, mas muito boa imagem da nossa equipa. Uma derrota, sim, é facto, mas face às circunstâncias foi uma prestação muito positiva da nossa equipa. Depois, no fim de semana, uma vitória no Porto Volley contra o Colégio Fanor. Uma partida que não começou bem. Nós perdemos o primeiro set. Ela até começou bem, nós até abrimos ali uma vantagem de 12-8, salvo erro, no primeiro set, mas depois, salvo o erro, o Colégio Fanor fez um parcial de 8-0 e pôs o set em 16-12, e depois acabou por gerir ali a vantagem até ao fim e acabou por nos roubar esse primeiro set. Depois a equipa, obviamente, superior ao adversário, acabou por impor essa sua maior valia e venceu os 3 sets, com relativa tranquilidade, e somou mais uma vitória. Continuamos isolados no campeonato e com bons sinais para aquilo que será o final de temporada, com a discussão do título em playoffs. Sim, exatamente. Aqui vamos de facto ter a segunda volta já na próxima semana, já vamos falar sobre isso, mas primeiro, isto falando do voleibol, mas primeiro vamos ao futebol, olhando para aquilo que será ainda esta semana, duas partidas, primeiro a recepção ao Vitória, depois a ida a Tondela, também pouco espaço entre os dois encontros. Em primeira instância, a recepção ao Vitória de Guimarães, estreia na competição, na Taça da Liga. O Vitória, neste momento, é sétimo, com 17 pontos na Liga. Vem de 3 vitórias consecutivas. O Futebol Clube do Porto já derrotou o Vitória no Estádio do Dragão na primeira jornada por 3-0. Luke de Jong é dúvida. É provável até que não esteja disponível para jogar. Junta-se também a ele o Denis Gul e naturalmente o Neon Pérez no departamento médico, mas tivemos a notícia hoje que o Alavarela estará recuperado. O único jogo entre Futebol Clube do Porto e Vitória nesta competição foi em campo neutro e deu vitória para o Futebol Clube do Porto. 72 horas depois, ida a Tondela. O Tondela está neste momento em zona de play-off, apenas 9 pontos. Foi a Barcelos ganhar por 1-0 na última jornada. No entanto, na jornada anterior foi eliminado pelo Caldas
em casa nos penaltis. Em casa do Tondela, o Futebol Clube do Porto nunca perdeu, tem um empate e seis vitórias. Pedro, começo por ti, a visão sobre estes dois jogos e aquilo que poderão trazer ao Futebol Clube do Porto, particularmente as escolhas de Farioli face a algumas ausências, particularmente na frente, mas também aquilo que será as escolhas face à competição e ao desgaste que já temos vindo a acumular há algum tempo. Sim, esse vai ser um fator importante. O jogo de quinta-feira é um jogo a eliminar para a Taça da Liga, uma competição que atualmente tem 3 jogos até à vitória final e, portanto, acho que, embora seja a competição menos prioritária de todas, é uma competição que queremos naturalmente vencer, até porque sabemos que na Final Four já estão os nossos 2 rivais de Lisboa, já está também o Braga e, portanto, acho que o Foco do Porto também tem que marcar presença para discutir esse título e não deixar que o título seja discutido entre Lisboa e o Minho. Acho que faz falta lá o Futebol Clube do Porto Falta a invicta lá. falta a invicta a discutir o título da Taça da Liga. Agora, obviamente, que temos que olhar disto para. Não podemos olhar só para a árvore, temos que olhar para a floresta. E a floresta é grande, e desde logo vemos o campeonato, vemos um jogo da Liga Europa na semana seguinte, e portanto o Farioli deverá ter isso em conta e fazer aqui uma gestão do plantel, que mesmo acontecendo, obviamente, o Futebol Clube do Porto tem todas as condições e deverá ter todas as condições para levar de vencida o Vitória em casa. Dar aqui uma nota, porque eu ouvi, até penso que foi num podcast do 00, eh, ouvi aqui algumas críticas ao facto do Porto ter adiado o jogo, ou seja, este jogo foi adiado, portanto, os restantes jogos dos quartos de final da Taça da Liga já foram jogados, este jogo não foi jogado, porque o Futebol Clube do Porto, adiou. Eu vi num podcast do 00 algumas críticas nesse sentido, a dizer que o Porto fez mal adiar este jogo para esta semana, mas esse jogo teria obrigatoriamente de ser adiado. Portanto, eu relembro que o jogo o Porto-Vitória da Taça da Liga iria calhar numa semana em que no fim de semana seguinte o jogo seria Guimarães-Benfica. E o Benfica teria que jogar forçosamente no sábado, porque teria que jogar nas competições europeias na semana seguinte. Portanto, o Porto-Vitória não poderia acontecer na quinta-feira, nem poderia acontecer na quarta-feira, porque o Porto jogou na segunda. Portanto, não havia dia para que o jogo Porto-Vitória da Taça da Liga fosse jogado nessa semana. Pronto, podem ir ver ao calendário o fim de semana, a semana em que foi jogado os jogos da Taça da Liga e poderão verificar esse facto, porque o jogo do fim de semana do Guimarães era contra o Benfica iria jogar na terça-feira, salvo o erro para a Liga dos Campeões, e portanto teria que jogar sábado, nunca se poderia jogar quinta, porque o Benfica ia jogar, porque iam jogar sábado e nem poderiam jogar quarta porque o Porto jogou segunda. Portanto, não, Nunca havia, não, nunca havia no nunca, calendário. esse jogo Nunca nunca havia. havia, portanto não havia alternativa a não ser o adiamento desse jogo. Agora, se tinha que ser nesta semana ou noutra, eu já não consigo confirmar, mas naquela semana em que se jogaram os jogos da Taça da Liga, isso não era de todo possível. Vai-se jogar quinta-feira e estou confiante que vamos ganhar e que vamos ao Leiria disputar a Taça da Liga, jogar a meia-final contra o Sporting. No domingo, deslocação a Tondela, mais um jogo do campeonato, já a saber qual será o resultado do clássico, a saber que um deles pelo menos perdeu pontos, se não os dois, acho que esse era o melhor resultado, como já disse. Jogo fundamental, jogo em que temos que ganhar, temos que entrar com tudo, temos que sair de Tondela com os 3 pontos. Tondela vem de uma vitória encorajadora em Barcelos contra a equipa sensação do campeonato, portanto, está em quarto lugar o Gil Vicente, portanto é uma vitória muito, muito moralizadora para o Tondela, que vinha até de uma eliminação em casa contra o Caldas para a Taça de Portugal, mas acho que temos que chegar ali às beiras e varrer o Tondela e ganhar e sair de lá com os 3 pontos e sair de lá com a liderança do campeonato reforçada. Eh, Eu aquilo que estou a ver, o clássico é jogado uma sexta-feira, não é? É, Sim, é na sexta-feira. sexta-feira. Exatamente.
Portanto, de facto, já teremos bastante tempo para dissecar aquilo que seja o resultado desse jogo, que pronto, nós temos falado isso em mais do que uma ocasião, porque pronto, o campeonato está relativamente equilibrado, as distâncias ainda não são muitas e, portanto, esse jogo vai certamente colocar alguma distância entre os três grandes. Nuno, a tua visão em relação aos dois jogos que teremos para duas competições diferentes? O jogo com o Guimarães, para mim é um jogo da nossa quarta competição. Eu não tenho medo nenhum de dizer isto, não tenho qualquer receio em referir que é um jogo que, embora seja o Porto, o nosso clube, e tem ganhado todos os jogos, é um jogo que não me aquece nem arrefece, porque acho que é uma competição que a mim, pelo menos, não me diz nada. Fala-se que ela vai acabar, entretanto, e ainda bem. É daquelas coisas excelentes que, que eu acho que a competição não serve absolutamente para nada. Não dá pontos, não dá entrada em lado nenhum, não tem histórico, não tem tradição. É só mesmo para muitas vezes nós justificarmos um mau campeonato com uma taça. Eu lembro do Benfica, numa altura em que o Porto foi tricampeão ou tetracampeão, andar a imprimir chapéus e t-shirts a dizer tricampeão da Taça da Liga ou tricampeão de inverno. Acho que acho que é ridículo e é uma competição que, ok, acho, acho que nós podemos ganhar em colocar alguns jogadores em rotação. Eu lembro-me que no campeonato de 2010-2011, eh, a nossa super equipa, que era treinada por André Vilas Boas, foi eliminada logo na fase de grupos. Porquê? Porque não era aposta. E nós tínhamos uma super equipa, mas aquilo não era aposta. Eu lembro que também houve uma altura, uma polémica em que os árbitros da E Taça também de... tivemos um guarda-redes que deu um grande frango em casa contra o Nacional, Nem sei se foi de propósito. o Kizek. Mas não sei Exato. se era para me passar. Mas não sei se recordam na altura, porque é que eu fiquei com um grande asco, e a palavra mesmo é essa, asco, a esta competição. Porque os árbitros não eram avaliados, os árbitros faziam o que queriam. O único árbitro que era avaliado era o árbitro da final. Os outros árbitros faziam o que queriam, não queriam saber. Se eles fizessem as neiras, se eles roubassem a torta direita, aquilo não lhes ia afetar em nada, não lhes afetava a nota. O que torna esta competição completamente descredibilizada. Agora, acho que temos que honrar o clube em que estamos, temos que honrar a nossa história, temos que entrar para ganhar. Na minha opinião, face aos jogos que nós tivemos, aos jogos que nós vamos ter, à competição tão apertada que nós temos, eu acho que era o momento do treinador rodar a equipe. Porque eu também me recordo, quando nós apostamos muito na Taça da Liga, depois foram alturas em que nós quebramos fisicamente. Eu tenho sempre aqui um binómio de aceitação da própria competição, porque eu não sei até que ponto é que nós devemos apostar em jogadores, ou pelo menos num grande número de jogadores que possam vir a fazer falta no futuro. É mais um jogo que os cansa, embora seja a nossa casa e nós temos que fazer da nossa casa o nosso espaço forte, mas eu rodava a equipa. Contra o Tondela, Oh Nuno, desculpa só interromper-te neste ponto, desculpa lá, só dizer isto da Taça da Liga, eu concordo contigo e com a análise que fazes, acho que verdade seja dita e justiça seja feita, acho que a competição teve aqui uma alteração de importância a partir do momento em que passou a existir o formato Final Four. Esse formato Final Four, na maior parte das vezes, pronto, fruto daquilo que é a organização da competição, agora são só 8 equipas, os primeiros classificados jogam em casa, antes era uma fase de grupos em que os primeiros jogavam 2 jogos em casa, o que origina que muitas das vezes estejam lá as 4 principais equipas. Porto, Benfica, Sporting e Braga. Se não for o Braga, foi o Guimarães, ou uma vez ou outra com um grande ficou de fora. Lembro que uma vez, por exemplo, que Santa Clara e acabamos por não ir à Final Four, mas na maior parte das vezes estão lá os grandes a discutir o título numa Final Four. E eu acho que isso trouxe aqui um ingrediente extra à prova, porque faz com que ela seja decidida praticamente sempre em clássicos, quer na meia-final, quer na final, e embora seja uma Final Four que acontece ali numa altura chata da época, uma altura de muitos jogos em claro, janeiro, que é, depois ninguém vai querer perder, ou seja, nós fomos à Final Four com o Sporting, não vamos querer perder, e se perder claro, vamos ser lá aziados, e eles a mesma coisa, e o Benfica também não vai querer perder com o Braga, nem vai querer perder connosco, nem vai querer perder com o Sporting. Portanto, eu acho que esse formato de Final Four acabou por trazer aqui um ingrediente extra, um
interesse extra a esta competição, que antes não a tinha, porque pronto, era jogado numa final, ou houve finais de grande memória, como todos nos lembramos, desde o lance de Lúcio do Batista, a irmos jogar a comboio ao Algarve, Sporting Setúbal, quer dizer, tivemos aqui finais para todos os gostos, da Taça da Liga. Acho que desde que existe esse formato de Final Four, acho que a competição acabou por ganhar outro interesse, porque é praticamente sempre decidida com clássicos e com jogos grandes que ninguém quer perder. Mas são jogos, não é como tu dizes, uma fase muito complicada na época. E é mais um jogo, é mais um desgaste com equipas, as Claro, nossas, que já têm recursos limitados, que muitas vezes até na própria Taça de Portugal não conseguem rodar os jogadores que querem. No próprio campeonato torna isso difícil, depois tem as competições europeias. E colocar um clássico numa taça que não serve para nada é só para ganhar o clássico, porque lá está, é muito mais a honra do jogo do que a honra do título. Há uns anos isto sim, era a estamos de taça da acordo. cerveja. Era a Sim. taça da cerveja, a taça dos correios, e foi uma taça que foi a taça foi inventada por uma razão, foi inventada para o Agora Benfica ter agora é de título. uma seguradora. Agora é um segurador, mas antigamente era uma taça que foi inventada para ir títulos O para Lisboa. campeonato também é de uma casa de apostas, Pois, e a Taça de Portugal também. mas na altura, esta competição era tão desprezada, digamos assim, porque ela foi criada com uma intenção. Nós tínhamos uma competição que foi criada para os árbitros não serem avaliados. Nós víamos coisas da Certo. arte da velha naquela competição. E não podiam-se responsabilizar os árbitros. Os árbitros não tinham classificações negativas e faziam o que queriam. E isso descredibilizou completamente. E por muito Final Fours que coloquem, ninguém, no seu perfeito juízo, olha para isto e diz: eu quero ganhar isto. E eu vou postar as minhas fichas a ganhar isto. A não ser que esteja um desgraçado que tenha. Olha, a época já acabou. Olha, por exemplo, razão muito simples: o Porto ganha, o Sporting ganha, o Benfica vai apostar tudo na taça da Liga. Porque a 9 pontos do Porto e a 6 do Sporting, meu amigo. Por muito sucesso que possas vir a ter, tu não vais ganhar nada no campeonato. Luta pelo terceiro lugar e reza para conseguires ganhar a taça da Liga para dizer que ganhaste algum troféu e se calhar a taça de Portugal. E muitas vezes ela é usada para isso, para tentar mascarar as falhas dela. Mas voltando agora ao jogo com o Tondela, eh, se nós formos ver os jogadores do Tondela, nós ficamos um bocadinho admirados na posição em que eles estão. Eu vou só lembrar alguns. Rony Lopes, quem é que não se lembra do Rony Lopes? Que eu nem sei se ele chegou a ir à seleção. Acho que era um jogador do Manchester Sim, City sim, que sim. tinha, Sim. tinha feito um campeonato incrível, tinha um futuro incrível. O Hugo Félix, que é o irmão de João Félix, durante muito tempo foi considerado a nova grande pérola do Seixal. E o próprio Ivan Cabaleiro. O Ivan Cabaleiro também era daqueles jogadores que ia ser transferido não sei quantos milhões de euros, e acho que até foi transferido por 15 milhões de euros, naqueles pacotes que saíam do Estádio da Luz por 15 milhões de euros. Eram Sim. aos 4, 5 jogadores a sair por 15 milhões. Eu acho que o Ivan Cabaleiro também foi. Ainda fez alguns jogos no Benfica. Mas na Alguns foi o realidade, Bernardo Silva, o Cancelo e tal, mas eu acho pronto, que ele foi lá nesse no meio pacote. Eu acho que mas lá no meio foi Ivan o Cavaleiro. Ivan Cabaleiro também. Tudo pelo menos É quase igual. mesmo 15 milhões. É quase igual. São jogadores do mesmo gabarito. Mas a realidade é que eles foram ganhar ao Gil Vicente. E isso, que o Gil Vicente, que é uma equipa, e eu mantenho aquilo que disse na primeira jornada, na segunda jornada do campeonato. É uma equipa que joga pouco, mas não deixa jogar. E é isso que faz com que eles tenham eh, muito sucesso. Eu acho é que o Gil Vicente, eu não acompanhei o jogo a 100%, mas acho que o Gil Vicente até nem jogou foi com o Pablo. Acho que o Pablo não jogou este jogo e isso obviamente também faz a diferença. É um bocadinho um daqueles jogadores que eu gostava e vaticino aqui, gostava que o nosso clube tivesse atento a ele. Acho que é um ponto de lança que nos pode fazer falta, não só por ser filho do Pena, mas porque acho que ele tem tudo para ser um muito bom avançado no nosso campeonato. E se fosse no nosso clube, acho que era uma excelente solução. O Tondela, nós vamos jogar a um campo que é um campo muito chato, muito complicado. Eh, eu já lá estive, não sei se já lá estiveste, Pedro, mas aquilo também é um campo muito chato lá chegar. É, é, Já tive, já já. disseste, é um campo que não nos ajuda muito enquanto adeptos, e eu acho que os jogadores também sofrem um bocadinho com isso. E atenção, não estou longe de me estar a criticar, eu acho que está muito bem feito para aquilo que é o tom dela. E no local onde está é um grande estádio, na vila em que está, acho que é excelente, Sim, e é de sim. salutar
Eh, E teve obras, que o Tondela, quando subiu à Primeira Liga, nem fez os jogos em Aveiro. depois, depois foi no início, Ainda fomos mas jogar mesmo uma assim vez a Aveiro contra o Tondela. é de saltar, mas nota-se que é um campo muito difícil para quem lá joga. E eu acho que ainda é mais difícil se for um grande a jogar lá, porque eles fecham-se mais, lutam mais, e eu acho que nós vamos passar por algumas dificuldades, mas é um jogo muito importante porque há uma garantia absoluta neste jogo. Nós já chegamos ao clássico com, mantendo a posição em que estávamos e podemos sair neste fim de semana melhor do que neste próximo fim de semana melhor do que ao que entramos. Se nós conseguirmos vencer o jogo, garantidamente saímos melhor do que ao que entramos. Isto é uma verdade absoluta, comparativamente aos nossos rivais. Ou aos dois, ou versus um deles. Eu estou como o Pedro, eu gostava que fosse aos dois e vou ver o jogo também deles, esperando isso. É na sexta-feira. Lá está, vamos ver de sofá. E também é, não sei se foi o Pedro, se foi o Daniel que disse. O ano passado este jogo decidiu um título, este ano decide o segundo lugar. Pelo menos, à data 2. Foi Pedro. E muito bem, porque nós temos nos nossos pés, E- digamos assim, nas nossas Sim, mãos, e a outra possibilidade coisa, de este jogo, ganhar um eu nem campeonato. disse isso, eu nem disse isso há um bocado, mas a época passada constituiu o fetiche futebolístico de muita gente, que há anos ansiavam por uma época assim, que foi Benfica Sporting, aos Sportings Benficas a decidir tudo. Decidiu-se o campeonato, decidiu-se a Taça de Portugal, decidiu-se a Taça da Liga, decidiu-se a Supertaça. Foi tudo discutido entre Benfica e Sporting. Portanto, isto é o fetiche futebolístico com que muitos ansiaram durante anos. O ano passado, infelizmente, tivemos essa realidade. Esperamos que tenha sido um feitiço único e que não tenha continuação. Este ano o panorama é muito melhor e vão ter que levar connosco e vão ter que levar com o foco do Porto a discutir novamente os títulos e não só a discutir, também a ganhá-los e a estar novamente no primeiro lugar como está e a chegar a finais de Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e vamos estar certamente lá nós e esperemos que nunca mais num, num, num futuro muito próximo possamos ver uma época como a anterior em que os clubes lisboetas acabaram por discutir os títulos todos entre eles. Bem, pelo menos para já as coisas no campeonato estão a pender para nós. O campeonato é longo, naturalmente, como já falamos aqui em mais do que uma ocasião. Ahm, e estamos presentes nas competições, portanto, eu creio que temos razões para esperança, digamos assim, que isso não aconteça desta maneira este ano e possamos estar nas discussões. Preferia estar na discussão do campeonato e da Taça de Portugal do que da Taça da Liga, naturalmente, mas isso acho que cada um Ah, eu também tem a sua preferia, visão eu em relação a preferia esta estar em competição, todas. Eu preferia estar em todas. naturalmente. Todas as competições são para ganhar porque se não formos nós a ganhar é um deles que vai ganhar. Portanto, é a minha forma de pensar. Portanto, obviamente agora se me disseres prefiro ganhar o campeonato, prefiro ganhar a Taça da Liga, sem se discute. Prefiro ganhar a Taça de Claro, Portugal, claro, prefiro ganhar a Taça da Liga. Claro que prefiro ganhar a Taça de Portugal, mas também prefiro ganharmos a Taça da Liga do que ser o Benfica ou o Sporting a ganhar a Taça da Liga, ou o Braga, por amor de Deus. certo. Porque lá está, se não formos nós, vai ser um deles. Portanto, temos de ser nós. E já houve uma altura, foi uma época relativamente pequena, pronto, hiato de tempo relativamente pequeno, em que os 4 troféus estiveram presentes no museu e quem sabe se isso não pode repetir-se num futuro próximo. O futuro próximo é, de facto, os próximos jogos, a agenda para a semana com, eu já falámos, o jogo de volta, digamos assim, o jogo fora entre o Galatasaray e o Futebol Clube do Porto para o voleibol feminino, para as competições europeias. Na quinta-feira, como já mencionámos, temos o jogo da Taça da Liga, 20 e 15 no Estádio do Dragão. Sexta-feira, o jogo, penso eu que está incluído no lugar anual, é só é importante referir esta menção. Na sexta-feira, dia 5, ok, Futebol Clube do Porto Oliveirense, no Dragão Arena. Um sábado muito carregado de modalidades. Primeiro, futebol feminino, Braga B, Futebol Clube do Porto e o handball, campeonato, deslocação ao Belenenses, com transmissão Porto Canal. E depois, segunda Liga, Leixões, Futebol Clube do Porto B, Matosinhos. E o basquetebol, Queluz, Futebol Clube do Porto. No domingo,
para além do jogo às 20h30 com o Tondela, voleibol feminino, Futebol Clube do Porto Leixões no Dragão Arena, com transmissão Porto Canal. Meus caros, dou-vos um minuto para se quiserem mencionar um outro tema. Eu começo não esquecer maispredictor.app é uma plataforma 100% gratuita, onde todos os esportistas, através das suas apostas nos jogos, nos resultados dos jogos e no marcador, podem ganhar alguns prémios. Portanto, participem, entrem no jogo também e vamos ver quem é que consegue melhores palpites. Nuno Olha, eu e se Pedro, me quiseres dar uma sugestão a quem vai participar nesse jogo, naturalmente apostar na vitória do Foco do Porto, que é o mais provável de acontecer, mas também não sei se o jogo permite ou não apostar em cartões amarelos. é Se apostarem que o primeiro cartão amarelo do jogo vai para um jogador do Foco do Porto, a probabilidade de acertarem é sempre muito grande. muito grande. Portanto, a minha sugestão é essa, não sei se é possível ou não ter esse tipo de aposta neste jogo, mas se puderem, apostem que nos jogos do Campeonato Nacional o primeiro cartão amarelo do jogo vai ser para um jogador do Porto. Eu penso que a Betano terá essa possibilidade no seu, portanto, na sua aplicação, na sua plataforma de apostas. Ainda não temos essa possibilidade, mas quem sabe no futuro será algo a trabalhar com a Betano, com o nosso parceiro para esta iniciativa. Nuno, alguma coisa? Se não, acabou Duas. o tema para fechar. Primeira, não sei se repararam, mas nós vamos jogar contra o Tondela, que tem um novo treinador, já vai acho que é o seu terceiro jogo, mas que vem substituir um treinador que não é que eu queira mal às pessoas, mas fico particularmente. A palavra não pode ser satisfeito, porque satisfeito é uma palavra muito dura, mas eu fico com um sorriso na cara quando o Ivo Vieira, quando as coisas não correm tão bem ao Ivo Vieira. Isto porquê? Por causa de muitas declarações que ele teceu sobre o nosso clube quando jogava contra nós. Contra os outros clubes fomos mais fracos, eles foram melhores, as coisas aconteceram contra o nosso clube, era sempre o árbitro, e nós éramos os piores do mundo, por isso Deus não dorme e o karma é lixado com F. E muitas vezes pode acontecer este tipo de pessoas que não conseguem distinguir aquilo que é razoável daquilo que já se torna um bocadinho cínico. E pronto, foi mais um, um passo na carreira do Ivieira que me correu assim tão bem. Não deseja mais das sortes ao Bachi, que entrou agora, há 2 ou 3 jogos, porque vai jogar contra nós, mas queria salientar que o Ivieira já não é treinador do Tondela. E por outro lado, queria deixar aqui um grande abraço, parabéns ao José Rocha, o nosso colega do blog, que eu diria que o Vasco é a segunda pessoa mais importante. O mais importante é claramente o José Rocha, por todo o trabalho que tem, que é a pessoa que leva isto para a frente, apoia-nos no Mais Podcast, apoia em todas as redes sociais, anda aqui sempre 24 horas sobre 24 horas em cima de tudo. Por isso eu quero mandar aqui um grande abraço ao José Rocha. Espero que ele esteja a descansar nas poucas horas que ele tem para descansar, que é as horas que não está aqui no blog. Por isso, meu caro amigo, um grande abraço. Espero que esteja a ter um grande dia e não te esqueças, às 5 da manhã para pôr o podcast no ar. Parabéns, José, grande abraço. Parabéns, Zé Rocha. Acabei de fazer a minha aposta. Futebol Clube do Porto 1, Vitória de Guimarães 0, Clube de PP. É esta a minha aposta. Dá para escolher o resultado, naturalmente, e um marcador no mais predictor. E a minha aposta Ok. vai neste sentido. Meus caros, chegou ao fim do nosso tempo. Assim fechamos o episódio número 18 do podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão e à equipa do Mais FC Porto que nos dá apoio neste projeto e naturalmente um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos ouvem. As vossas reproduções, partilhas, mensagens realmente fazem a diferença. Esse espaço também é vosso, é feito por portistas e para portistas. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Boa, Um abraço, boa boa noite a todos. semana e um grande abraço.